Quero trazer também sobre repercussão nacional e internacional a manifestação do presidente da República Brasileira. O Lula teve uma reunião ministerial hoje e mencionou a chegada de Donald Trump, ou o retorno de Donald Trump ao poder. E o Anelli vai trazer os detalhes para a gente agora. O que o presidente disse sobre isso, hein, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acaba de encerrar oficialmente a primeira reunião ministerial do ano aqui na Granja do Torto, que é uma espécie de casa de campo da Presidência da República. Nesse momento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, concede uma entrevista coletiva e foi no início dessa reunião que o presidente Lula acabou se manifestando em relação à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Lula relembrou que os dois países, Brasil e Estados Unidos, possuem uma boa relação, disse esperar que essa boa relação seja mantida e afirmou também estar torcendo por Donald Trump nesse momento. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. Lembrando que o presidente Lula, no período eleitoral dos Estados Unidos, acabou manifestando o apoio à adversária de Donald Trump, que era Kamala Harris, e mesmo assim o presidente Lula agora desejando boa sorte então ao presidente eleito Donald Trump, que também, por outro lado, já manifestou ter simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no país. Além dessa manifestação no início da reunião ministerial aqui na Granja do Torto, o presidente Lula acabou se manifestando também por meio de uma nota oficial que foi publicada pelo Palácio do Planalto agora há pouco. Abre aspas. Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo e uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. Fecha aspas. Essa, portanto, a manifestação oficial do presidente da República, também por meio de nota divulgada pelo Palácio do Planalto, logo depois que houve essa manifestação pela manhã aqui na Granja do Torto, na abertura dessa reunião ministerial que encerra nesse momento agora. Evandro. Obrigado, Anelli. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Gustavo Segré, quero saber a tua análise sobre essas relações entre Brasil e Estados Unidos com presidentes que têm políticas e pensamentos completamente opostos. Tomara que isso sirva de lição, porque quando o presidente Lula falou sobre questões que poderiam trazer o fascismo e que não seria democrático, isso colocou o presidente Lula do outro lado da avenida em relação ao Trump, esperando que não ganhasse, mas ele ganhou. E agora, claro, é uma retórica muito interessante, dizer que queremos paz. Colocar a Venezuela e os Estados Unidos na mesma frase não me parece nada salutável, mas é o presidente que está falando e devemos respeitar. Claro que o Trump deve ser pragmático, mas tem algumas questões que são muito sensíveis para o povo brasileiro, pelo menos para uma parte do povo brasileiro, sobretudo aquele que diz que vai respeitar a liberdade de expressão e que combaterá a censura em todos os níveis. E aí o Brasil pode entrar num probleminha com o Trump. Vamos aguardar. É interessante esse destaque trazido aqui pelo Gustavo Segré, Fábio Piperno, porque naturalmente coloca o país ou os países Brasil e Estados Unidos em campos opostos nesse sentido. O Brasil está pensando cada vez mais em maneiras de regulamentar as redes sociais e a atuação das Big Techs aqui no país, principalmente depois daquela decisão que foi anunciada pela Meta de acabar com a checagem de fatos nos Estados Unidos. O governo brasileiro até se adiantou questionando a Meta de maneira extrajudicial para saber de que maneira que isso funcionaria aqui no país. Isso pode ser uma fonte de falta de diálogo entre ambos, hein, Fábio Piperno? Bom, quero dizer que o
O presidente Lula, especialmente no seu segundo mandato, teve uma excelente relação com George Bush, né? De quem se esperava aí bastante animosidade em relação ao Brasil, até porque ideologicamente os dois estavam em campos opostos e não foi o que aconteceu até hoje. Inclusive eles têm uma relação pessoal próxima. Claro que há outras questões que opõem os presidentes Lula e Trump. De qualquer forma, veja, temos que estar atento para interesses comerciais. Essa questão ideológica que cerca os embates com as redes, elas também passam por embates comerciais, como se viu lá nos Estados Unidos com a questão de se banir o TikTok, banimento esse revogado pelo presidente Trump. Agora, é uma revogação com prazo, né? Tem 90 dias para se definir, inclusive, uma troca de comando na empresa. Sim. E se por acaso isso não acontecer? Então, veja, aqui no Brasil não há uma interferência do governo em relação a isso. É uma questão, é um confronto da justiça com empresas que não cumpriram o que a justiça determinou. Alan Gani, como é que você avalia essa relação entre Brasil e Estados Unidos agora? Olha, é claro que essa questão relacionada à regulação de redes sociais pode sim trazer algum prejuízo na relação. Não algo que vai acabar com o comércio entre Brasil e Estados Unidos, né? Essa relação é muito maior do que isso. Os investimentos dos Estados Unidos no Brasil é o nosso maior parceiro de investimentos, não é o nosso maior parceiro comercial, segundo lugar. Agora, essa questão das regulações é uma bandeira do Trump de defender a liberdade de expressão, e aí o Brasil é algo bastante interessante, é uma vitrine bastante interessante, inclusive para o Trump vender essa defesa da liberdade de expressão. O Brasil, evidentemente, não é um país de dimensões como a China, como a Rússia, em termos geopolíticos, mas também não é um país pequeno, ele é um país interessante, ele é o celeiro do mundo. Portanto, qualquer coisa que você faça no Brasil chama a atenção do mundo, e é claro que aqui pode ser uma vitrine bastante interessante na liberdade de expressão, dado que Donald Trump e Elon Musk também está à frente do governo de Donald Trump e teve uma relação conflituosa com um dos ministros do Supremo por aqui.